para eu começar, eu começo. Tá bom. Então, eu vou. Boa tarde mais uma vez, bem-vindos. Então, nós estamos aqui, gente, nessa tarde, né, na nossa roda de leitura, com o querido, assim, maravilhoso, né, escritor, ilustrador, poeta, músico, assim, o nosso doutor, né, que a gente tem o prazer de dividir esse momento, Ricardo Azevedo, e, claro, todos vocês, mediadores da leitura do Instituto Brasil Solidário. Então, assim, com o coração, assim, como a gente diz, né, literário, cheio de alegrias, assim, imensas, que nós estamos nessa tarde, assim, tão calorosa, que nós estamos conversando, Ricardo, que na maioria dos lugares, né, que está muito quente, né, está muito calor, mas é esse Sim, calor da arte literária que sim. nos Que acolhemos, bom. tá bom? Então, eu vou apresentar Ricardo, né, como a gente sempre faz, né, nas nossas mediações, utilizando um dos livros dele, que nós temos no nosso acervo, né, então, aqui na capa e na contracapa, aqui, ó, tem exatamente a apresentação, né, do nosso autor, que nós vamos ter esse encontro essa tarde. Então, Ricardo, filho do geógrafo Haroldo de Azevedo e autor de diversos livros, tinha apenas 17 anos quando escreveu seu primeiro texto para crianças. Mais tarde, ele foi publicado com o título Um Homem no Sótão. Nascido na cidade de São Paulo, em 1949, Ricardo é graduado em Artes Plásticas e doutor em Letras pela Universidade de São Paulo. Ele não só escreve, como também ilustra seus livros. Hoje, mais de 100. E que ilustrações, né, gente? Que encanta tanto. O autor adora inventar histórias. Qualquer assunto pode virar uma boa ideia. Uma lembrança, uma notícia de jornal, uma cena que ele vê na rua. Também variada é a sua produção, que compreende contos, poemas, novelas, artigos para revistas, textos acadêmicos, que são inspiração, né, e que estão tão presentes na nossa formação continuada de mediação com todos vocês. Ricardo é apaixonado pela cultura popular brasileira, por isso um grande pesquisador, e tão importante para todos nós. Pesquisa as manifestações literárias do nosso rico folclore há mais de 20 anos. Esse assunto já lhe rendeu vários livros de sucesso para crianças e jovens. Entre os prêmios que recebeu está o Jabuti, que Ricardo conquistou diversas vezes. O autor tem livros traduzidos e publicados em países como Alemanha, França, México e Holanda. Músico, amador, toca piano e violão de ouvido e vem musicando alguns de seus poemas, né, como eu estava compartilhando com vocês há pouco. E para ouvi-los e para conhecer ainda mais, né, o tanto que o Ricardo nos premiou durante toda a sua carreira, vocês podem acessar o site do Ricardo, www.ricardoazevedo.com.br. Então, com vocês, nessa tarde maravilhosa, nosso querido Ricardo Azevedo. Boa tarde a todos, muito obrigado. Estou muito contente, obrigado pelas palavras, Zenaide. Estou muito contente de poder participar aqui desse encontro, né? Eu me organizei da seguinte forma, e eu pergunto para a Zenaide se é isso mesmo, entendeu? Eu vou falar durante uns 20, 30 minutos, mais ou menos. Eu escolhi uma série vou contar para vocês uma série de experiências que eu tenho tido, ou alguma ideia que eu tenho a respeito da literatura, né? E aí, em seguida, a gente abre para vocês perguntarem, para a gente poder dialogar também, né? Então, Zenaide, é isso mesmo? É isso mesmo, tá É isso perfeito. mesmo, né? Tá bom. É isso mesmo. Então, ó, eu vou contar dois episódios que aconteceram comigo, duas experiências que eu tive, né? Há muitos anos atrás. A primeira foi o seguinte: logo assim, no início da minha carreira, eu publiquei meu livro em 1980. Isso deve ter ocorrido em 1982, mais ou menos. Eu tinha um texto, hoje em dia esse texto está num livro chamado Se Eu Fosse Aquilo. Tá? E o que acontece? Resumido, é um texto curtinho, diz o seguinte: aquilo chegou na cidade, teve gente que ficou muito feliz com a chegada de aquilo, teve gente que ficou muito triste, muito assustada. As pessoas que gostaram da chegada de aquilo comemoraram, as pessoas que não gostaram resolveram se organizar para combater aquilo e foram atrás de perseguir aquilo. Mas alguém guardou aquilo no fundo do coração e fugiu. Terminou o texto.
Simples assim. Muito bem. Aí acontece o seguinte, o texto foi adotado numa escola aqui em São Paulo. Eu acho que foi em 82, isso. Eu era autor iniciante. Cheguei na escola, uma professora lá, ela falou para mim o seguinte: olha, Ricardo, queria que você soubesse, poxa, esse texto não dá certo. São crianças, têm 9 anos, e você foi escrever um texto que ninguém sabe o que é. Isso angustia as crianças. Então, é o seguinte, para resolver o problema, eu decidi falar que aquilo é Deus. E agora eu queria que você confirmasse isso. Eu fiquei pasmo, né, diante da professora. Nada contra Deus, obviamente, mas não era isso que eu fiz. Então, lá fui eu para a classe, atrás dela, né? Cheguei na classe, nas paredes, cheio de trabalhos, Deus, Deus, Deus. Todos eram o mesmo trabalho, na verdade, de todos os alunos. Aí eu respirei fundo e tal, falei, olha, mas não foi isso que eu fiz. E contei para os alunos que a minha ideia era uma coisa assim, que cada um interpretasse aquilo como quisesse. Por sorte, eram 4 classes. Essa classe aconteceu isso, as outras 3, as professoras perceberam a intenção do texto e fizeram isso, foi fantástico, entendeu? Eu sempre conto que eu lembro de um menino gordinho, eu perguntei, ele falou assim, que aquilo era pizza, uma pizza 4 queijos. Eu falei para ele, pô, mas por que pizza 4 queijos? Não, porque eu adoro pizza 4 queijos, ele era um gordinho. A outra, uma menina, falou que era o câncer. Eu falei, poxa, mas por que você acha isso? Não, porque a minha avó está muito doente, está com câncer, etc. Então, cada aluno, teve alunos que colocou que era Deus, teve alunos que colocaram, sei lá o quê, seres de outros planetas, saci, um monte de coisa. Então, foi uma riqueza, por um lado, e naquela classe primeira foi uma redução. Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, o que houve com aquela professora primeira? Ela é tipicamente uma professora que confunde livros didáticos com a literatura. Tá? E o que acontece? Vocês imaginem assim, como é que nós vamos formar leitores no Brasil se os estudantes, né, e os próprios professores, infelizmente, fazem essa confusão. Eles olham o livro de literatura, de ficção, e acham que aquilo tem uma lição, uma mensagem única, e deve ser passada para os leitores. Não é isso, não é nada disso. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é essa ideia, né, de que existem livros que são prescritivos, eles prescrevem alguma coisa, eles ensinam alguma coisa, eles trazem lições. E esses textos, eles têm características. Primeiro, eles são objetivos. Eles pretendem que 100% dos leitores tenha uma única interpretação. Então, um texto típico didático é a água ferve a 100 graus. É óbvio, né? E por aí vai. Só que eu dei um exemplo simples. Às vezes a gente encontra textos que são uma pseudoficção, mas, na verdade, tem uma mensagem única atrás. Isso, hoje em dia, está muito na moda, com grupos de pessoas que defendem causas, por exemplo. Isso não é literatura. Se uma literatura traz uma causa única, defende só uma ideia, isso não é literatura, isso é um livro paradidático, que nome tenha. Pode ser importantíssimo, a causa pode ser muito importante, não tem dúvida disso. Mas não é literatura, na minha opinião, não é. Tá? Então, o que é a literatura? A literatura, primeiro, ela é um livro de ficção, e ela trata de assuntos que não aconteceram, mas poderiam ter acontecido. E mesmo que tenham acontecido, esses assuntos são tratados de uma forma ficcional. Quer dizer, o cara inventa em cima de um fato que aconteceu. Tá? E quais são algumas características dessa literatura? Né? Vou parar um pouco e dizer o seguinte, eu imagino isso, né, pelo menos, né? Que a literatura, as literaturas todas, inclusive a infantil, a adulta, a literatura que vocês quiserem, contanto que seja literatura, né? É como se fosse, eu gostaria que vocês imaginassem como se fosse uma árvore cheia de galhos. Esses galhos têm as várias literaturas lá dentro, e, na verdade, é uma árvore da arte. Esses galhos todos entremeados, assim, são as várias possibilidades que a arte tem. Tá? O que caracterizaria isso?
essas obras que estão dentro dessa árvore, né? Fiz uma lista aqui. Primeiro, a originalidade. Segundo, a capacidade ou a força ficcional. Terceiro, a exploração inventiva e consciente da linguagem. 4, o uso da metáfora. Por exemplo, um livro técnico jamais vai ser uma metáfora e nem vai usar metáforas. Quando eu falo metáfora, eu não falo de uma metáforazinha no meio do texto, não. Eu falo o texto inteiro ser uma metáfora. Tá? E a metáfora, veja bem, acho que vocês sabem disso, a metáfora ela nunca tem uma chave única. Ela é arbitrária. O poeta, quando ele cria uma metáfora, ele cria uma imagem que é possível de diferentes interpretações. Tá? É diferente da metonímia, por exemplo. A metonímia tem uma referência. Né? Pus meu sonho no navio e o navio e afundei o navio com as mãos. Da Cecília Meirelles. Isso é uma metonímia, não é uma metáfora. Tá? A metáfora é ampla, é aberta. O que mais que eu botei aqui? A linguagem marcada pela subjetividade do autor, não a objetividade, tá? Subjetividade. A abordagem de temas humanos complexos. Eu chamo esses temas humanos de assuntos que ninguém sabe. Vou dar um exemplo para vocês. A busca do autoconhecimento. Tem um autor americano, Rorty, é um filósofo americano, né? E ele é muito interessante, Richard Rorty. Ele faz ele associa filosofia com literatura, poesia, né, na verdade, e democracia. É muito legal. Ele tem um livro que chama Contingências, Ironia e Solidariedade. Vale a pena vocês verem quem se interessa por literatura. Ele fala o seguinte, por exemplo, sobre busca do autoconhecimento. Não é que ele chama de busca do autoconhecimento. Eu que li o livro e falo, pô, é isso, né? Ele fala, nossas formas privadas de lidar com a própria finitude. Olha que interessante isso. Cada um de nós está lidando com isso. Formas privadas de lidar com a nossa finitude. Isso é a busca do autoconhecimento. Em outras palavras, é a busca que... Isso é um assunto seríssimo, e veja, não é um assunto que pode entrar num livro didático. Como é que o cara vai escrever um livro didático sobre a busca do autoconhecimento? Fala sério. São assuntos que ninguém pode ensinar. E, às vezes, o professor tem menos experiência do que o aluno, uma criança, inclusive. A criança tem uma experiência sobre determinado assunto que o professor não teve. Então, busca do autoconhecimento, as coisas da paixão, as paixões humanas, o cara se apaixona por alguém, nem sabia que se apaixonar e se apaixona. Esse assunto, Romeu e Julieta, né? É uma paixão que não tem cabimento dentro da sociedade lá. Você veja só, o livro foi escrito em 1600 e tanto, o texto, né, Romeu e Julieta, até hoje ele é um texto atual. Né? O outsider, o cara que é marginal, de certa maneira, outsider. Né? Por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade fala, vai, Carlos, ser gauche na vida, vai ser torto na vida, vai ser errado na vida. Né? Mas se vocês pegarem, por exemplo, a Emília, é um outsider. Menino maluquinho, é um outsider. Peter Pan, um outsider. O personagem de literatura, da literatura, ele não é aquele personagem que está enquadrado dentro de uma caixinha que age como deveria haver. Ele é politicamente incorreto. É importantíssimo que o leitor, principalmente o leitor que está começando, saiba disso e tenha essa consciência, que ele vai entrar em contato com personagens que são desamarrados. Eles estão tentando, eles estão lutando pela vida, pelo sentido da própria vida, etc. E tal. Tá? As contradições humanas. Eu gosto sempre de uma imagem, gostaria de contar para vocês. Né? Normalmente, quando você fala em contradição, você pensa, é o choque entre o bem e o mal. É uma contradição. Não. A contradição é o bem contra o bem. Isso é contradição. Quer dizer, são dois pontos honestos,
verdadeiros, mas um é incompatível com o outro. Na filosofia, lá, o Hegel, esses caras mais antigos, né, eles ensinaram isso para a gente. A colisão, é a convivência entre contraditórios. Vou dar um exemplo muito simples. Natureza e sociedade. O que dá isso? A cultura. As culturas, porque cada natureza e cada sociedade tem um choque, e desse choque vão sair as diferentes culturas. É exatamente isso a contradição. É uma colisão do bem contra o bem. E isso que é difícil. São dois amores de um personagem, por exemplo. Ele tem que escolher. O que ele faz? Que se for a luta do bem contra o mal, pô, brincadeira, está resolvido. Todo mundo já sabe, não tem erro. Entendeu? O que mais que eu botei aqui? Sentimentos como a humilhação. É muito forte a humilhação, gente. Por exemplo, quando a gente pensa em racismo, por exemplo, vocês imaginem uma criança negra que acorda de manhã e, de repente, ela percebe, descobre, cai a ficha dela, ela fala, poxa, eu sofro racismo, eu sou desprezado, eu sou errada. Se sente assim, né? Pô, isso não tem menor cabimento. Esse assunto é um assunto da literatura. A humilhação. Se for fazer uma defesa de tese a respeito do racismo, não é literatura. Isso é muito importante, é uma manifestação, as pessoas estão lutando por uma causa, é outro livro, não é literatura. Isso é um livro técnico, didático, que vai ensinar as pessoas a pensarem. A literatura vai tratar de uma pessoa, não de um grupo inteiro, de uma pessoa, e ela se sente humilhada. A partir daí, o que ela vai fazer? Como é que ela vai lidar? Como as outras pessoas vão lidar? Vão perceberem a humilhação dela? Como ela vai contar essa humilhação para outras pessoas? Isso é literatura. É uma ficção a respeito de um assunto seríssimo, por exemplo, o racismo, mas vai ser visto do ponto de vista de um indivíduo. É um indivíduo, na sua, como nós somos, como eu sou, como vocês são. E mais que eu botei aqui as questões morais variadas, e etc. e tal, né, que normalmente as questões morais não são tão simples. Não se trata de um caderninho que a gente tem, que isso é imoral, isso é moral. Não é bem assim. Na prática é complicado. Tá? E essas questões morais podem e devem entrar na literatura. A existência de diferentes pontos de vista válidos. Quer dizer, dentro da mesma história, eu mesmo tenho livros, vários livros até, que, por exemplo, eu tenho um livro, Nossa Rua Tem um Problema. É um livro para crianças, né? É um diário, de um lado é o diário do menino, do outro lado, você abre o livro ao contrário, é o diário de uma menina. E eles falam no diário sobre os mesmos assuntos, só que o ponto de vista da menina é completamente diferente do ponto de vista do menino, dos mesmos assuntos. E no meio, o livro, quando os diários vão indo, né? Quando chega no meio, tem uma troca de diários. Eu não falo mais nada. Ali é cada um que se vire, entendeu? Os leitores, a gente sabe que os personagens trocaram o diário, só isso. Mas o assunto da existência, da convivência entre diferentes pontos de vista, válidos. Claro, o cara pode ter um ponto de vista ignorante, totalmente errado, isso é outra coisa. Mas pontos de vista sérios que envolvem sentimentos, etc. e tal, e que são confrontados, isso merece, sim, a discussão, e isso é um assunto da literatura. Vocês sabem que tem livros que são contados, são construídos através de diferentes pontos de vista, né? Livros importantíssimos, Aldous Huxley, por exemplo, autores importantes fizeram seus livros assim. Tá? Outra coisa que eu botei aqui, a desesperança. Tá? Da mesma maneira que a esperança, mas a desesperança. A desesperança é um texto que é um tema que nos comove, que nos move, né? Esse é um assunto que pode entrar na literatura. E as utopias pessoais. Não é aquela utopia geral, assim, que isso aí é outra coisa. Aí é uma ideologia, é uma coisa religiosa, sei lá, muito importante, mas não é literatura.
A literatura vai tratar de utopias pessoais, ou aquele personagem que tem uma utopia dentro da cabeça dele e ele tenta ir aplicando essa utopia, tentando construir essa utopia ao longo do tempo. É um sonho que ele tem, né? Um sonho de um mundo melhor, uma coisa assim, mas do ponto de vista da pessoa. Tá? Preciso dizer claramente uma coisa aqui para vocês. Isso não é uma caixinha de temas. Eu estou falando de temas que se misturam, que se entrelaçam. Não é uma caixinha que você tira o tema, se falar assim, esse livro é sobre esse tema. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que são assuntos que ninguém sabe, e, normalmente, se vocês forem pegar os livros, uma boa literatura, eles vão estar entremeados lá dentro. Vários desses assuntos vão estar a busca do autoconhecimento junto com, por exemplo, o racismo, misturado com a busca de uma utopia. Isso dá samba. Isso dá samba. Isso dá um texto, de repente, muito forte, muito legal e muito com sentido para as pessoas lerem, né? O que mais que eu botei aqui? Deixa eu ver. Sobre a divisão de faixas de idade, gente, pelo amor de Deus, entendeu? É óbvio que a divisão de faixas... É óbvio que existem crianças, primeiro, não tem a menor dúvida a respeito disso. Mas você dizer que crianças de 10 anos são iguais é ignorar a experiência pessoal de cada um, a cultura de cada um, a formação caseira de cada um, familiar de cada um, as crenças de cada um. É um erro total. Agora, é uma coisa de mercado. É lógico, quer dizer, os mercados, para o mercado é muito bom que tenha assim, livros para criança de 10 anos. Eu já vi uma criança, por exemplo, eu estava numa feira do livro, a criança pegou o livro e falou assim, opa, peraí, esse livro é para criança de 12 anos, eu tenho 13. É brincadeira. Ou então, livros de poesia para mulheres de 35 anos. As separadas têm outros livros de poesia. Não dá, né? Não dá. E eu acho que, inclusive, é uma afronta à inteligência de uma criança. Você dividir pessoas em grupos homogêneos de idade. Tá? Eu vejo completamente diferente isso. Eu acho assim que a literatura, eu escrevo, pelo menos, pensando num livro que seja acessível, que seja fácil de ler, que seja compreensível, mas que trate de assuntos que sejam compartilháveis. Mesmo um adulto fale assim, poxa, eu conheço isso aqui. Eu fiz até uma listinha aqui, deixa eu ver, ó. São esses mesmos assuntos, olha aqui, ó. Todos somos aprendizes, eu botei aqui, né, nas minhas anotações, todos somos aprendizes, buscamos o autoconhecimento, podemos ficar apaixonados, temos dúvidas, podemos sofrer abusos, temos medos, gostamos do conforto, sonhamos, erramos, acertamos, detestamos ser humilhados, temos contradições e fatalmente vamos morrer. Ainda tem essa, para complicar a coisa, né? Sobre esse assunto da morte, eu gosto muito da Hannah Arendt. Hannah Arendt fala o seguinte, nós não viemos ao mundo para morrer, como dizem os existencialistas. Né? Os existencialistas, eles falam, o homem é um ser para a morte. Hannah Arendt fala, não, nós não somos um ser para a morte. Isso é óbvio. Ela fala, nós somos um ser para recomeçar. Nós viemos ao mundo para recomeçar. Acho fantástico isso. Eu digo isso para as crianças. Quando eu converso com crianças que leram meu livro, eu falo assim, você sabe o que você está fazendo aqui? Você veio aqui para ter ideias que ninguém teve ainda. Se for você tem 10 anos, 12 anos, se for para ter ideias que nós já tivemos, eu já tive com 73, dá um tempo. Você está aí, você vai estudar, você não vai estudar só porque o pai mandou, porque a escola, porque você está estudando para você se organizar, para ter ideias que ninguém teve ainda. Os olhos deles brilham. Parece que o cara ganha mais sentido. Ele fala, lógico, entendeu? Eu estou aqui para recomeçar. A Hannah Arendt vai sempre dizer, nós estamos recomeçando sempre, recomeçando a democracia, recomeçando a civilização, recomeçando a tentativa de fazer um mundo um pouco melhor do que esse que nós vivemos, né? E por aí vai. Então, na minha visão, é um desafio, é lógico. Como é que você vai tratar de um assunto? Tem assuntos que não cabem numa literatura infantil, simplesmente. Então, você pula fora, porque são assuntos
que um leitor mais inexperiente não vai ter instrumentos para lidar com esse assunto. Pronto, acabou. Simples assim. Entendeu? Mas a maioria dos assuntos que interessam aos adultos interessam as crianças também e podem ser tratados. Vai depender do grau que nós tratamos. Né? Aí, então, eu vou para o último assunto aqui que eu vou falar com vocês, depois eu vou abrir para as perguntas. Veja, eu vou contar uma experiência absolutamente pessoal minha, mas que me marcou, e muitos anos depois me marcou. Eu percebi ela muito mais tarde, já como escritor, mas isso foi uma informação da infância. Veja só, eu nasci em 1949. Na década de 50, mais ou menos 57, então eu tinha 8 anos, 9 anos, surgiram em São Paulo, né, mas não sei se foi no Brasil todo, como é que era nessa época, discos com poetas declamando seus próprios poemas. Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, e entre outros. Tá? E também um grupo que chamava Jograis de São Paulo, que eram 4 atores, e eles declamavam os poemas maravilhosamente bem em discos, aqueles discos antigos, assim. Os meus pais tinham esses discos e ouviam esses discos. Muito bem, eu estou falando assim quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Só que eu ouvia também os discos. Então, por exemplo, você pega assim, vamos supor, Carlos Drummond de Andrade, eu lembro até hoje da vozinha dele, tinha uma vozinha meio fina, assim, ele falando do caso do vestido. Minha mãe, o que é esse vestido preso não sei o quê? Minhas filhas, fiquem quietas, que o seu pai já aí vem chegando. Mas minha mãe, conte coisa... É uma narrativa, gente. Eu tinha 8 anos e entendia tudo. Não tinha erro para mim. Então, veja só, alguém vai falar, não, mas esse é um texto para adultos. Sim, não sei. Eu entendia. Qualquer criança entenderia, porque aquilo é narrativo, aliás, chama caso do vestido, o caso do vestido. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se você me desse o texto escrito no livro para eu ler, eu talvez não conseguisse ler com 9 anos de idade. Mas ouvir é outro papo. E como esse poema, eu ouvi A Morte do Leiteiro, Jandira, por exemplo, que é um texto surrealista do Murilo Mendes, nunca mais vou me esquecer desse texto. É um dos textos que eu mais amo, Jandira. Tá? E eu, com 10 anos, 9 anos, sei lá quantos anos eu tinha, né? O mundo começava nos seios de Jandira. Depois vieram outras peças da criação. Eu falava, o que é isso? E a Jandira é uma mulher assim extraordinária, surreal, né? A tal da Jandira. É um texto do Murilo Mendes. Peço a vocês, se vocês não conhecem, para vocês lerem esse texto. É curto, é um poema, são poemas declamáveis, né? Então, eu estou querendo dizer para você o seguinte, então, o que é um texto tão para crianças assim, entendeu? Por exemplo, aí alguém vai falar assim para mim, não, mas peraí, você teve esse privilégio, porque eu sou filho de professor, eu tive uma casa... Não, ouça as letras de samba, ouça a música popular no raio. Eu fiz uma anotação aqui, quer ver? Ó? Vou contar para vocês aqui. Ó. Olha aqui. Nelson Cavaquinho, tocava no rádio no meu tempo, isso aqui. Sempre só, eu vivo procurando alguém que sofra como eu também e não consigo achar ninguém. Vocês conhecem esse samba, né? A vida vai seguindo, se chama Luz Negra. Qualquer cara de 7 anos já entendeu tudo, entendeu? O cara ouve e fala, pô, o que é isso? Que bom que uma criança ouve, ou seja submetida a um texto desse e ouça e veja como o mundo é complexo, como as pessoas têm sentimentos, ele mesmo pode se sentir sozinho, inclusive. Olha aqui, Vinícius de Moraes, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tranquila, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. É lindo isso. Qualquer criança entende, gente. 7 anos, o cara já sacou. Olha aqui, a felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois eleva, oscila e cai como uma lágrima de amor. É lindo. Qualquer cara entende isso. Que linguagem é essa, então? Então, para terminar a minha fala, eu sugiro que vocês pensem a respeito disso. Eu acho que nós estamos falando de uma linguagem popular. Quando a gente fala em linguagem popular, a gente já pensa em pobres. Pobres, favelados, analfabetos. Não é nada disso.
Eu estou falando de uma linguagem que seja acessível a pobres, ricos, doutores, analfabetos, crianças, adultos, todos. Uma linguagem popular de verdade, entendeu? Que todos nós ouçamos e sejamos capazes de nos emocionar, e que ela seja capaz de fazer a gente se emocionar. Tá? Vou ler um poema para vocês aqui. Essa mulher é uma polonesa, ela ganhou o prêmio Nobel, tá, de literatura, não é pouca coisa. Ela chama Wisława Szymborska. Veja só, é curtinho, viu? Não se preocupe. Vietnã. Mulher, como você se chama? Não sei. Quando você nasceu? De onde você vem? Não sei. Por que cavou esse buraco no chão? Não sei. Desde quando você está aí escondida? Não sei. Por que mordeu minha mão? Não sei. Não sabe que a gente não vai te fazer mal nenhum? Não sei. De que lado você está? Não sei. É guerra, você tem que escolher? Não sei. Tua aldeia ainda existe? Não sei. Esses são seus filhos? São. Qualquer cara entende isso, gente. O cara é analfabeto, o cara é formado em qualquer faculdade, o cara tem 7 anos de idade, o cara tem 70 anos de idade, o cara tem qualquer coisa, gente. Trata-se de um discurso popular. Algumas características desse discurso, quais são? Vocabulário público e acessível. Óbvio. Você não vai começar a usar umas palavras que só algumas pessoas especializadas, bibibi, bobobó, entendem. Você não vai fazer experimentações com a linguagem complicadas, que são aqueles textos que você tem que ler para interpretar. Não. Você vai escrever como eu estou falando com vocês agora, escolhendo as palavras para que vocês me compreendam. O escritor pode escrever assim. Ele escreve de uma forma que ele mais ou menos como se ele estivesse falando face a face com uma pessoa. Tá? Outra coisa, a narratividade, a capacidade narrativa. Você usar a narrativa como uma forma de contar a sua história, com começo, meio e fim, alguma coisa que comece, que você vai indo e até chegar no fim. Os contos populares são uma riqueza a respeito disso. Tá? O que mais que eu botei aqui? Deixa eu ver aqui, estou me lembrando. A concisão. Veja só, o que é concisão? A cultura popular, agora eu estou falando da cultura popular mesmo, aquela cultura oral, né? Ela nos ensina totalmente. Veja só, eu vou dar o exemplo do Rei Cego, é um conto que eu tive o privilégio de recontar. O Rei Cego é o seguinte, é um rei que fica cego e os 3 filhos, um de cada vez, saem pelo mundo para achar o remédio que está lá escondido com um dragão gigante, não lembro mais a história. O primeiro fracassa, porque enquanto uma mulher no meio acaba se enrolando lá e fica com ela. O segundo fracassa, porque não sei o que, arruma um negócio para ganhar dinheiro e tal. E o terceiro, que é o caçula, vai e consegue. Na volta, esse caçula é atacado pelos irmãos, porque quando eles percebem que ele está trazendo o remédio do pai, eles querem ficar com o remédio, eles querem dizer que pegaram o remédio e não o irmão caçula. Ele vence os irmãos, leva o raio do remédio e tudo bem, os irmãos são castigados, não lembro mais do final. Isso em 7 páginas. Isso é concisão, entendeu? Vocês conhecem as histórias populares, você conta a história da Branca de Neve, vai para lá e vai para cá, e acontece, vem, fica na casa dos anõezinhos ou dos ladrões, tem várias versões, né? Em poucas palavras, você conta. Isso é concisão. Por exemplo, o Garcia Marques conhecia isso. Veja os contos dele, daquele avó Cândida Heréndira e sua avó desalmada. Vejam que complexidade de assuntos ele trata e que concisão e simplicidade de ouvir aquelas histórias ele usa, para todos nós podermos acompanhar e se emocionar, inclusive, com aquelas histórias. Tá? Então, a concisão é muito importante assim, e é desprezada. Se você pegar um discurso culto, não, concisão, imagine, vocabulário público, o que é isso? É uma ideia de que assuntos complicados demandam textos complicados. Tá? Eu discordo disso, acho que isso aí é uma pretensão, isso aí parece aquele tempo que o Brasil tinha advogados e as pessoas falavam naquele... Sabe, as poucas pessoas que tinham estudo falavam difícil para o povão não entender nada.
A igreja também usava isso antigamente com o latim, né? Vocês lembram? A missa era em latim, ninguém entendia patavina. Ficava lá ouvindo e rezando, porque eu entendia mesmo, ninguém entendia nada. Houve um dado momento, não sei quando, que a missa passou a ser dita em português, em bom português, né? Então, para terminar a minha fala, eu só queria dizer para você o seguinte: eu tenho 73 anos, entendeu? Eu não quero contribuir para que esse fosso que existe entre o povo brasileiro, que, sei lá, 70% do povo brasileiro, ou mais, que é praticamente semi-analfabeto, entendeu? E uma pequena elite que manda e desmanda, que fala complicado e que falam assuntos que só eles entendem, etc. e tal, especializado e não sei mais o quê. Eu não quero contribuir para esse fosso. Ao contrário, eu quero contribuir para criar pontes que haja uma aproximação entre a cultura popular e os sonhos populares e os sonhos de uma elite. Eu não quero esse Brasil do jeito que ele está. Não quero mesmo, do fundo do coração. É isso. Ai, Ricardo. Ui. Ai, Obrigado. gratidão. A gente sente, acho que por isso que eu tive o prazer, né, de já estar com o Ricardo, assim, compartilhar esse momento com vocês agora. Pessoalmente, de ouvi-lo. Aqui em Obrigado, Natal, Ivone. a gente tinha, lá atrás, né, quando a gente estava lutando pelo manifesto, né, de que todo o país fosse um país leitor, nós tínhamos um programa aqui muito importante, que era o ProLei, Ricardo veio aqui, e eu tive o prazer, assim, né, de ouvi-lo pessoalmente, e como é bom ter esse momento, né, que ele nos permitiu de poder ouvi-lo novamente. E eu lembro desse encontro, porque foi um encontro muito bacana, né? Tinha bastante gente, era uma coisa que fazia sentido mesmo, naquele momento, fazer aquele encontro, né? Então, eu gostei muito de poder ter participado também, assisti, inclusive, outras pessoas falando, foi muito bom. Foi. É muito bom, né? E é exatamente isso. E o nosso desafio, Ricardo, como você disse, né, do Instituto Brasil Solidário, é exatamente construir essas pontes. Sim. A gente compreende como é importante o seu trabalho, né? E a gente ter a possibilidade de trabalhar com seu acervo, nessa riqueza, a gente sabe esse seu sentimento que você tem do seu cuidado de pesquisador, de produtor, né, de toda a cultura popular, e a gente precisa muito disso. A gente precisa entender a nossa ancestralidade, a nossa, sabe, onde é que são os nossos pés, as nossas raízes, e isso é possível a gente fazer esse trabalho, e o seu acervo, ele vem exatamente nisso. Sim. Ele vem abrir, eu sempre falo, né, que a literatura, a arte literária, ela abre essas portas, e como é impossível ter possibilidade da gente abrir essas portas, né? E eu achei, né, Carmélia, eu acho que nem se eu tivesse sentado pessoalmente aí nessa biblioteca maravilhosa do Ricardo com ele, para produzir essa pauta, teria casado tão bem com tudo que a gente fala, com todos os mediadores, né? Que Dessa bom. árvore, dessa riqueza de gêneros, é exatamente isso. Eu lembro há muitos anos, né? Tem muito tempo que eu trabalho com seus livros lá, desde sala de aula e depois quando eu tive a oportunidade, né, de aceitar o convite do Luiz, né, que é o presidente do Instituto, de fazer esse trabalho assim, que eu sempre digo, né, é um privilégio. É um privilégio ter a oportunidade de trabalhar com vocês, né, com livros assim tão maravilhosos, é um privilégio trabalhar com todos esses mediadores, estar, né, ter a oportunidade de estar nas escolas com ele, né, no chão da escola, né, e hoje como aposentada, então cada vez que eu tenho a oportunidade de ir a campo, assim, para mim é um renascimento, porque a arte literária e todas essas, como você usou tão bem, né, como a árvore, né, com todos esses galhos, com todos esses frutos, é exatamente isso. E você falando, eu me voltei lá atrás, quando eu comecei, que eu sou apaixonada pelos contos de José Malandro, né? E você É, usa tão bem, né, o Zé Malandro para enganar a morte, né? E eu lá atrás, sim. aí uma professora, eu contando o conto, né? E eu sempre tão envolvida, e ela disse, Zenaide, mas esse conto aí não dá para contar para as crianças, não.
E você vem hoje, né, e você me fala exatamente isso. E eu, na mesma hora, eu voltei, mas por que não? Né? Isso. Aí ele disse, mas, gente, falar sobre a morte com as crianças e falar ainda de um sujeito que usa a mentira, que usa de tanta esperteza para enganar a morte. Eu disse, gente, mas é exatamente isso, né? É essa riqueza, é essa fala, é esse lugar, é esse poder, e você traz isso para a gente assim tão bem, né? Não só no Zé Malandro, mas nas histórias de bobos, né? Como isso, esse encantamento que eu falo sempre. Eu digo para os mediadores, quando a gente consegue se encantar, e você faz isso muito bem com a gente, com todas as suas obras, a gente consegue encantar. A gente só consegue formar leitor através do encantamento. Quando Sim. estamos encantados, e eu tenho certeza que essa tarde estamos assim profundamente emocionadas e encantadas com você. Então, a nossa Bom, palavra é de gratidão, viu? muito obrigado, muito obrigado. Posso falar um pouquinho? Sim, Alô? foi. Para mim, eu Só fico até fala teu emocionada, nome, né? É uma... fala teu nome e de onde você está falando, para o Ricardo poder acompanhar. Eu sou Maria Terezinha, sou de Pedra Bela, interior de São Paulo. Ah, E eu tenho, assim, que tomar um pouco de cuidado na escola, porque eu leio muito Ricardo Azevedo. sei, que bom. E lá na minha escola, um ano, a gente leu muitos livros de Ricardo Azevedo, depois leu a sua biografia e escrevemos uma carta para você. Ah, é? E qual não foi a nossa surpresa quando você respondeu a nossa carta e mandou 2 livros de presente para a gente? Que bom. Aí, no ano seguinte, eu peguei a mesma turma, a gente leu esse livro, mandou para casa, teve a participação dos pais, outros pais relataram tudo o que acharam do projeto e tal. Gente, foi assim, uma emoção muito grande. Eu sempre Que tive bom. vontade de conhecer o senhor. E eu Sei, que sempre me bom. programava para ir na Bienal, mas eu nunca conseguia ir. Sim, Imagina a minha alegria quando eu soube que o senhor ia participar dessa aula ao vivo com a gente. que Nossa, é uma bom, alegria Maria. muito grande. Que legal, que legal. Quando foi isso, hein? A minha carta foi em É, 2011. é 2011, puxa, faz tempo. Faz muito tempo, foi em Que 2011. legal. Daí, É, até eu tenho, até hoje, até os livros que o senhor mandou. Um foi sei. esse Olha, aqui. Maria do Deixa eu ver Rasgado. se consegue pegar. Aqui, ó. Olha aí, ó. Maria Terezinha, é isso, os alunos, é isso mesmo. É. Ah, muito bom. Fico Ah, muito muito contente, obrigada. Eu viu, estou Maria muito feliz Terezinha? de Muito, participar com o muito senhor hoje, viu? bacana. Um grande abraço para você, viu? Muito obrigado, muito legal. Tá, prazer imenso. Prazer Abração. também. Prazer meu Obrigada, também. Terezinha. E que bom, né, que deu certo, olha aí. É, Olha os encontros tão importantes acontecendo. Gente, quem quiser falar a partir de agora, Carmélia, todo mundo, é só levantar a mão, não é, Ricardo? Esse sim, momento é para a estou gente aqui. aproveitar para conversar com o Ricardo. Oi, Thelma. Oi, boa tarde. Oi, Sou Thelma. Thelma Soares, trabalho numa creche e também sou contadora de história. E eu vou contar aqui o que aconteceu outro dia, há uns 4 anos atrás, eu fui convidada para contar umas histórias numa turma de 9º ano. E eram 3 histórias, e eu deixei a história, eu tenho 3 livros, né? Só 3 livros. A Cultura da Terra, Histórias que o Povo Conta e Contos de Enganar a Morte. E um dos contos, o Contos de Enganar a Morte, era para fechar o encontro. Aconteceu o imprevisto e não deu para contar. E eu falei da história, a quase morte do Zé Malandro, né? E os meninos ficaram com tanta vontade de ouvir, mas não deu certo, né? Teve um imprevisto, não deu certo. E eles me convidaram 1 mês e meio, mais ou menos depois, eles me convidaram, e o cargo-chefe lá, eles fizeram uma tenda literária, e o cargo-chefe lá era A Quase Morte do Zé Malandro. Ah, Fiquei encantada, que bom. né, com o conto contado pelos meninos do 9º Pelos ano. meninos, né? Maravilha, Sim, maravilha. foi muito bacana. Muito Amo as suas bom. histórias. Ah, bacana, Thelma. Muito bom. Fico muito contente, muito legal.
Quem mais? Cássia. Boa tarde, Zenaide. Posso participar agora? Pode, só um instante, Cássia. Pode É Cleide. sim. Cleide, pode sim. Bem-vinda. Ai, que honra, que emocionante esse momento, né, com vocês do Brasil Solidário, com o Ricardo Azevedo. É uma honra, viu? Posso dizer que amo seus livros também. Muito obrigado. E realmente nós estamos aqui para recomeçar. E essa tarde é o recomeço para todos nós, na verdade. O quanto estamos aprendendo com suas palavras, com as experiências das nossas colegas. Eu também passei por uma experiência com você em 2019. Acredito ali pelo início de 2019, estávamos trabalhando na escola, todas as turmas com seus livros, com seus contos. E mandei para você uma mensagem que nós estávamos fazendo esse trabalho e pedi que você mandasse uma mensagem para os nossos alunos e você mandou. Mandei, em outro momento foi compartilhado aí no Instituto também. E o interessante dessa cultura popular, né, dessas narrativas que são tão interessantes e tão importantes para a nossa vivência em família, eu digo, que é uma aproximação quando a gente tinha, eu pelo menos na minha infância, quando a minha família se reunia para contar as histórias, né, que aconteciam na nossa comunidade. E eu quis levar isso, resgatar isso dentro da escola. E os alunos trouxeram uma riqueza das narrativas. E um conto seu, que é Coco Verde e Melancia, né? As professoras que estavam responsáveis por determinada turma descobriram que a avó de um dos alunos, ela contava esse conto, né? Essa história para os filhos dela, que já são adultos. Né? E levamos ela, as professoras Suzane e Rosinei levaram ela para a sala de aula, para ela contar, né? Fazer como ela fazia com os filhos, na presença do neto e dos outros alunos. Foi um momento muito importante. Nossa, que muito maravilha! Maravilhoso para a escola. Né? Que maravilha completa! E essa aproximação, né, do escritor com o leitor é muito importante. Sim. Para nós, professores, para os nossos alunos, para eles observarem que, através da leitura, há essa grande aproximação. E quando o escritor, como você, tão solícito, responde às cartas, como você respondeu à professora, responde uma mensagem, como respondeu para mim e para os outros alunos, a gente fica encantado e fica emocionado agora com as suas palavras, né? O tamanho da importância dessa tradição popular, dessa linguagem que é acessível a todo mundo, que não distingue, que não segrega ninguém, mas, ao contrário, que aproxima, que nos torna semelhantes. E quando cada um compartilha da sua experiência, da sua vivência, daquilo que acontecia no seio familiar e que hoje, às vezes, é tão escasso, dessa aproximação, dessa contação de história em família, quando a gente consegue trazer um pouco disso para dentro da escola e levar de dentro da escola para fora, isso é muito maravilhoso, não é? Não, é bom, sim, e você nos dá um exemplo disso, que bom. Nos ensina isso, e eu só tenho que agradecer, participar desse momento com você, com Zenaide, com todos, e é muita gratidão, eu fico emocionada assim muito como obrigado, você, porque Cleide. Muito obrigado. Eu quero um país também diferente, né? Eu luto também por isso através da educação, que é a oportunidade que eu tenho. Então, agradeço a todos e eu faço como os alunos. Muito obrigada. Muito obrigado, Cleide. Valeu. Ricardo, Cleide é de Tracuateua, no Pará. Ela ficou muito emocionada. A gente conversando sobre o projeto, quando a gente fez a formação lá, né, em 2019, que deixamos o acervo, aí a gente fez todo o trabalho de formação com os professores, com os seus livros. Aí, quando ela voltou, ela disse, não, Zenaide, olhe, é dentro do projeto que a gente vai realizar, não sei o quê. Aí eles fizeram os painéis, a coisa mais linda. Zenaide, a gente consegue falar com o Ricardo? Eu disse, consegue, Cleide. Pode acreditar que o Ricardo vai te atender, sim, vai te responder. E quando você mandou uma mensagem, ela mandou para mim no mesmo momento. Zenaide, eu não acredito. Você precisava ver, Ricardo, a alegria dos professores e dos alunos. É dessa humanização que a gente está falando, que você faz também com as suas obras, viu? Sim. É porque, para o autor também, veja só, quando um professor entra em contato e ele
isso tem um valor, entendeu? Quer dizer, não é uma pessoa que está lendo lá burocraticamente, ela entrou em contato com o autor. Então, eu acho que faz todo sentido, na medida do possível, né? Às vezes eu não consigo, eu devo ter perdido algumas situações assim, mas faz todo sentido, porque é isso que eu quero também. Eu quero um leitor que leia mesmo, né? Não é um burocrata. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa está lá burocraticamente fazendo as coisas sem nenhuma paixão, sem nada, né? Então, esses professores que entram em contato, acho que eles são especiais, né? Eu fico muito contente de poder, na medida do possível, responder e tal. São, sim. Cássia é de Tamboril, no Ceará. Ricardo. Oi, Cássia. Vou ligar aqui meu microfone. Boa tarde. Boa tarde, Cássia. Boa. Viu? Muito obrigada. Estou aqui emocionada, Ricardo. Eu tive a oportunidade de estar com várias obras suas nas minhas mãos. Tenho algumas aqui que faz parte do acervo da escola. Eu que sou faladeira, me faltam palavras para esse momento, porque assim, uma coisa muito especial. Sim, que bom. É muito emocionante você se encontrar, ver o autor, conversar com o autor, e amanhã eu vou poder chegar na sala e dizer, olha, eu estive com o Ricardo Azevedo. Os meus alunos. E você falando nas suas anotações e eu fazendo as minhas, né? Sim. Quando você faz visão por idade. Isso é uma coisa fantástica, né? As crianças, elas são únicas. Elas trazem experiências únicas. Eu me lembro quando eu estava fazendo a minha monografia, que eu discordei de Piaget, porque das fases do desenvolvimento, eu disse, mas claro que não, porque uma criança que não tem assim uma série de assistência que outra tem, não vai desenvolver da mesma forma. É isso, lógico. Diferentes, bagagens diferentes, tem que discutir com um monte de gente, e isso que é muito bonito. Também a linguagem popular é fantástica quando uma criança se identifica, se encontra dentro da obra. Quando a gente estava os Contos de Enganar a Morte, que tinha a história lá, a quase morte do malandro, os malandros estão muito presentes na nossa literatura, na nossa vida. Se você ver, e os meninos se identificam muito, dizem, fulano também é malandro, mentiroso. Em quase todo lugar, em quase toda história de calçado, de alpendre, tem um mentiroso engraçado. Sim. Que faz contos populares, que faz a nossa cultura. Sim. E isso é muito interessante. Me lembro até Ariano Suassuna, que eu assisti um vídeo dele em que ele fala, né, que se inspirou quando foi fazer o Altar Compadecido no mentiroso, no doido, né? Sim, Muito parecido com algumas obras. E no livro que eu vi essa semana com os meus alunos, é o livro dos sentidos, quando fala da linguagem, que ela deve ser clara, acessível, quando o aluno se encontra bem na parte do nariz, que diz que o nariz é a parte mais importante da cara. O menino olhou para mim e disse, eu não sabia que podia falar cara, porque eu dizem que quem tem cara é cavalo, né? Sim. E a linguagem... a linguagem, né? A linguagem acessível, clara, é o que acolhe, o que ajuda a construir esse leitor. Sim. E a gente se sente muito acolhido, né? Até quando a gente está vendo os seus livros, a gente vê muito a xilografura. Sim. Algumas coisas que parecem muito com cordel, né? Isso, Na verdade, Cássia, não é xilogravura. Eu faço o desenho com nanquim. Agora, eu imito a xilogravura. Eu estudei as xilogravuras, né, as imagens, né, e eu transformei numa linguagem por nanquim. Eu faço tudo a nanquim. Mas eu já tive xilogravurista que chegou para mim e perguntou se, quer dizer, ele achava que era xilo mesmo, não é, né? Eu não faço nada que na xilo eu não possa, entendeu? Eu também achei muito parecido, né? E isso é muito bom, porque se identificam muito, se identificam, né? Lógico, aí... E ajuda a construir o leitor, né? E eu só tenho a agradecer pelas obras, por essa conversa que assim, faz parte da história da gente, e principalmente quando a gente sabe que a gente não está sozinho, nós não queremos mais esse Brasil que está aí, e a gente sabe que tem muita gente boa que vai construir com a gente, se Deus quiser. Vamos sim. Agradecer a você, o IBS, é um prazer assim, meu Deus, faz parte da minha história já. Bacana.
Muito obrigado, Cássia. Tudo de bom. Vamos lutar por um Brasil melhor. Amém. Amém. Nós vamos lutar e vamos conseguir. Vamos. Vamos sim. Leide, boa tarde, minha flor. Leide é de Irecê, na Bahia. Ricardo. Oi, Leide. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Ricardo e os demais. É um prazer ter uma pessoa, uma figura, um escritor humano. É gente que fala tanto em humanização. E aí a gente se depara com você nessa tarde maravilhosa, quebrando alguns paradigmas do que seja realmente um escritor. E você traz essa humanização bem presente. Que bom. Quando você fala em relação ao livro, a questão da complexidade, eu me lembro de quando houve a primeira maratona lançada pelo Instituto Brasil Solidário. E os livros, tinha os livros da estante do professor, os livros com um grau de complexidade bem maior do que os demais. E eu questionava sempre. Não, depois veio a segunda maratona. E eu questionava a Zenaide. Zenaide, por que agora vocês colocaram até os livros infantis, infanto-juvenis para a maratona dos professores? No meu tempo, vocês pegaram pesado. E eu, naquele momento, eu não... É como se eu não quisesse aceitar o tipo teórico. E só que quando você trata disso, também Zenaide já tratou muito disso, né? Que os livros a gente lê, não tem livro específico para a educação infantil, nem infanto-juvenil, nem os adultos. Os livros são livros. Eles são belos para qualquer que seja a fase de que se destina a criança, como a gente diz, ao adolescente, ao adulto. E eles são belos de qualquer forma, porque quando a gente pega um livro, o seu livro mesmo, que a gente vai apreciar, a gente se depara com várias leituras, né? São várias leituras que a gente faz ao pegar a capa do seu livro, a gente já viaja. E dizer que seus livros sempre estiveram presentes, desde a minha, só não vou dizer desde quando estudante, porque na época que eu estudava, lá no início, na adolescência, livro era difícil. Até que eu conto uma história que me chama, então você era a menina que... Minha infância a partir da leitura, né? Que era muito difícil, não tinha dinheiro para comprar livro, ia no lixo da minha prima pegar o livro. E quando chegava em casa, me apanhava, porque minha mãe dizia que era para devolver, que eu estava roubando o livro, a gente ia devolver desse jeito. Então, de certa forma, pode falar. Você ia falando? Não. Ah, sim. E aí isso me veio um trauma. E aí vem a leitura cada vez mais forte, assim, e a vontade de transformar esse Brasil mesmo em um território de leitores potentes. Porque não é isso que o retrato de leitura traz, né? Mas eu creio que a gente se unindo todas as forças, a gente vai conseguir, sim, chegar. Não é fácil. Estamos quebrando as pedras, as maiores, as menores, até chegar nas maiores. Estamos aqui em Irecê num movimento muito grande agora. Há um mês teve a feira, a Flirecê, e agora essa semana a gente tem o encontro literário. Depois da pandemia é o primeiro, mas a gente já está no quarto. E está um movimento muito grande, onde a rede toda de educação no município de Irecê vai ter tendas, a Bebeteca, que já vai estar voltada para o mundo da criança de 0 a 3 anos. A gente tem voltada para a adolescência, que vão ser tendas das vozes literárias, a tenda do ateliês dos anos da infância. E, assim, são várias produções aqui, e a gente está nesse movimento. Com certeza, seus livros também estarão por lá. Obrigada, se eu for falar aqui, eu falo o resto da tarde. Valeu, obrigado. Obrigada, Leide. Oi, Geni. Oi, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Passando mesmo só para agradecer esse momento maravilhoso que está sendo, né?
com o nosso grande escritor Ricardo, né? E eu sou daqui de Itacoateua, estou na Escola Júlia, junto com a professora Cleide, né? E é uma honra de trabalhar junto com ela também. E dizer que um dos livros dos alunos que eles amam mesmo é do Ricardo, da sala de leitura, que é o Conto de Engano à Morte. Chama a atenção desses alunos, né? E eles gostam, e às vezes eles, como a gente só tem um livro na sala, esse livro do Conto de Engano à Morte, né? E aí eles ficam perguntando, cadê o livro? Cadê o livro? Quando é que vão devolver? Então, é mesmo uma coisa incrível de, sabe, assim, que eles gostam de ler esse livro do Ricardo. Bom. Muito bom. E um momento maravilhoso, viu? Muito obrigado mesmo por estar participando dessa roda. Valeu. Tudo de bom. Muito obrigado. Viu? Obrigada, Geni. Carmélia? Oi, Zenaide. Olha, super bacana, né, a gente escutar todos os mediadores que realizam um trabalho com as obras do Ricardo. Eu fiquei aqui escutando todas elas e fiquei me imaginando, sabia, Zenaide, assim, a gente que gosta, né, dos livros, das obras literárias, que anseia por esses momentos com os escritores, é como se a gente estivesse encontrando, né, aqueles grandes artistas também de Hollywood, né, que não deixam de ser grandes artistas, de certa forma, né, nossos escritores, e a gente fica realmente muito feliz, né, por esses encontros. Eu lembro de uma fala, não é uma fala, né, Zenaide, mas o que a gente discute muito nas nossas aulas de incentivo à leitura é o quanto que também não se trata também da dificuldade, mas dessa relação, né, entre o erudito e o popular, né, e de que forma a gente pode, né, realmente, né, estar valorizando as nossas raízes, a nossa ancestralidade, como você falou no início. E as obras do Ricardo, elas nos proporcionam isso, né? A gente consegue realmente, né, estar valorizando, né, levando os contos de tradição, né, oral, né, essa nossa cultura popular para a sala de aula e promovendo o encontro dos nossos alunos, né, com essas obras e está valorizando tudo isso. Eu só tenho realmente que agradecer por este momento, em nome do Instituto, agradecer a Zenaide, que se empenhou, né, e que foi atrás do Ricardo, né, foi lá conversar com ele, né, correu atrás para a gente estar realizando esse momento. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Zenaide. Obrigada a todo mundo, né, que participou desse momento tão valioso com a gente, né, um momento único e realmente muito valioso. Gratidão. É a palavra, né? Muito obrigado. Eu também agradeço muito. Acho que faz sentido, entendeu? Para mim, né? Conversar com professores como vocês, que estão na luta para a gente transformar esse país num país, sabe, que nós só vamos ter um país melhor quando houver uma igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos. E essa igualdade de oportunidades só vai vir através da leitura. Não tem jeito. Né? Então, é isso. Eu agradeço também o convite, viu? E, enfim, vamos em frente, né? Agora eu vou deixar uma missão para a Zenaide aí, que a Zenaide adora as missões. Quem sabe, né, Zenaide, se a gente consegue reunir os 7, né? Já pensou? Olha, então, olha. Olha Nós aí, né? estamos trabalhando para isso, né, Carmélia? Que ótimo, que ótimo. Façam isso. Quem sabe, né? Eu acho que também... A gente já teve um momento com o Ila, a gente está tendo agora um momento com o Ricardo, né? Agora só falta juntar todo mundo. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Vai sim. Pois obrigada, gente. Sonhos, a gente, na verdade, a gente aprende com vocês, grandes escritores, que a gente trabalha para realizá-los, né? E quando a gente fala de mediação e de livros, então isso a gente trabalha com com todo prazer diariamente para a gente conseguir isso cada vez mais, estar com vocês. É muito importante, viu, Ricardo? Que bom, Zenaide. Valeu. Gratidão. Van Cleides levantou a mão bem rapidinho, Van Cleides, que a gente tinha marcado, combinado com o Ricardo, ele tem outros compromissos, a gente tinha marcado 1 hora, e já estamos passando já. Conseguem me ouvir? Sim.
Boa tarde. É um prazer muito grande. Estou aqui com um livro seu que eu gosto muito, esse daqui, né? Cultura da Terra, porque ele, além de ser um livro maravilhoso, né, com os contos, ele ainda traz aí umas receitinhas, né? E como eu sou pernambucana, né, eu achei muito legal essa interação com o leitor, né, inclusive na questão das receitinhas, né? A gente acaba unindo o útil ao agradável, né? Que bom. É um livro um pouco engordativo, esse livro. Engordativo, é verdade. É verdade. E eu quero agradecer, né, pela sua fala, foi um momento assim muito especial, né, para mim, acredito que para todos, e principalmente esse momento de esperança, né, que nós precisamos ter esperança. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. E que a questão da literatura, né, que a partir do momento que a gente lê, a gente percebe realmente que a literatura ela não tem idade, né? Que os livros, né, eles se encaixam, né, até em um determinado momento, né, eu que voltei a ler os clássicos, né, e eu hoje estava vendo lá Incidente em Antares, né, e é interessante como quando, eu não sei se é o momento também, né, mas que quando você lê, você percebe que é outro momento, né, que não é mais o momento da adolescência, e a gente passa a ver um pouco a leitura até com outros olhos. Né? Sim, então, sem dúvida, sem dúvida. Né, foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Nesse instante entrou um aluno aqui na minha sala, e eu falei, olha, você está vendo esse livro? Esse é Ricardo Azevedo, né? É o autor desse livro, aquele, nossa, professora. Eu digo, pois é. Que bom. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado. Boa sorte para todos. Boa sorte a todos também. Ricardo, obrigada. Obrigada, Carmélia. Obrigada, Instituto Brasil Solidário, né, por mais essa roda de leitura, dessa vez com o Ricardo Azevedo. Obrigada a todos vocês, mediadores de todo o país, por estarem conosco mais uma vez. Então, um cheiro na alma de todos e uma gratidão enorme por esse momento, viu? Valeu, muito obrigado. Tchau para vocês. Ricardo, será que a gente consegue fazer só um print, todo mundo aqui na nossa tela? Pode ser? Pode. Pode ser, pessoal? Sim. Quem puder ligar a câmera para a gente fazer um print bem bacana. Vamos lá. Todo mundo bem? E aí a gente faz um print bem lindo. Vamos lá. Vou fazer, tá? A outra parte. Prontinho, pessoal. Beleza. Obrigada, Ricardo. Tudo de bom, boa sorte a todos. Ricardo, vou cobrar ao vivo, viu, Ricardo? Vamos marcar o nosso encontro ao vivo, né, Carlos? Tá bom, vamos. Em uma das etapas presenciais, viu? Beleza. Esperamos você. Tchau. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Bom trabalho aí. Obrigada. Valeu.